Minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Estamos apresentando Viagem Espírita em 1862, primeiro discurso, segunda parte. Eu deixei esse finalzinho do discurso porque ele é muito importante e eu queria dar uma ênfase maior nesse estudo. Então, nós vamos apresentar hoje o finalzinho do primeiro discurso apresentado por Allan Kardec na sua terceira viagem ao interior da França, que foi elaborado um livro intitulado Viagem Espírita em 1862. Eu conto com a participação de Juliana Rocha, que nos dá suporte no projeto visual. O e-mail dela é julianarocha.digitalmarketing@gmail.com. Vamos à nossa vinheta e logo em seguida iniciamos o nosso estudo. Aqui na nossa descrição você vai encontrar o livro Viagem Espírita em 1862. Você pode baixar no seu computador, pode ler no Kindle, enfim, você pode imprimir. É um e-book inteiramente grátis. Você pode ter esse pequeno livro que é muito instrutivo a todos nós, Viagem Espírita em 1862. Projeto elaborado por nossa amiga Juliana Rocha. Temos também o Espiritismo em sua expressão mais simples, que já estudamos aqui no canal Caminho Espírita, se encontra também na descrição, você pode baixar. E o livro do canal Caminho Espírita, com vários destaques da codificação espírita, onde você vai encontrar vários livros da codificação, vários textos apresentados também nas revistas espíritas, publicadas por Allan Kardec. Aqui temos um projeto da inteligência artificial, com Kardec sorrindo. Eu fiz um pequeno curso, uma introdução à inteligência artificial no SENAC, e fizemos essa prova, no final do curso, colocando aí Kardec simpático, rindo para todos nós, E ele fica feliz quando nós estudamos a doutrina espírita. Então, o nosso título, Viagem Espírita em 1862, primeiro discurso, é a segunda parte. Deixamos aqui para o finalzinho esse estudo. Kardec, ele fala o seguinte, nesse pequeno texto do final do nosso estudo, do primeiro discurso. Ora, o que preceitua a moral? Muitas das vezes nós comentamos a moral, que nós devemos seguir, e Kardec, ele define muito bem qual é o conceito da moral. Ele diz, amai-vos uns aos outros, ensino dado pelo nosso Mestre Jesus. Não odiar os inimigos, não odiar os vossos inimigos, retribuir o bem ao mal, não tenhais ira, nem rancor, sede severos para convosco mesmos e indulgentes para com os outros. Esse é o ponto principal do conceito da moral, Amar os nossos semelhantes, não odiar os nossos inimigos, retribuir o bem ao mal que foi feito contra nós, não ter ira, rancor, raiva de ninguém, nem ódio, nem desejo de vingança, E sermos severos para com as nossas faltas que ainda cometemos. E desculparmos os nossos semelhantes. Isso é o conceito essencial da moral. Ainda Kardec nos diz o seguinte, tais devem ser os sentimentos do verdadeiro espírita. Aí o grifo não é meu, eu só coloquei em vermelho. Está em bem letras, em um formato maior, Então, para chamar bastante atenção a esse conceito, Tais devem ser os sentimentos do verdadeiro espírita, daquele que se atém ao fundo e não à forma. Vamos falar sobre esse ponto. Mas Kardec ainda coloca o seguinte, o que coloca o espírito acima da matéria. Este pode ter inimigos, mas não é inimigo de ninguém.
pois que não deseja o mal a quem quer que seja, e com maiores razões não procura fazer o mal a ninguém. Então esse ponto é essencial. É o dever de todo espírita de não guardar mágoa, rancor, ódio, desejo de vingança para com ninguém. Ou seja, amar o seu semelhante, né? E essa questão daquele que se atém ao fundo e não à forma. Ou seja, quando vamos a um templo, muitas das vezes nós fazemos e seguimos os rituais daquela crença, né? Sim, aqui não há nenhuma crítica a nenhuma crença. O que Kardec ele ensina aqui é não seguir rigorosamente essas fórmulas, esses sacramentos, mas sim ao fundo da questão, ou seja, a caridade. Esse é o ponto essencial. Muitas das vezes as pessoas, né, acham que fazendo todos aqueles rituais nas cerimônias realizadas nos templos é que vão dar a todos nós o ensejo de chegar a uma morada feliz. Mas Kardec diz, o ponto essencial não são essas formalidades, mas sim o que nós carregamos no coração. Caridade, fraternidade, amar o próximo, não guardar mágoa, rancor, ódio contra ninguém e perdoar as ofensas dos nossos semelhantes. Esse é o ponto essencial. Ou seja, colocar o espírito acima da matéria. Em vez de darmos maior valor aos bens materiais, darmos maiores valores aos que nós podemos enraizar em nossos corações, ou seja, o bem, a caridade, a fraternidade, a humildade, a solidariedade. Esse é o ponto essencial que nós devemos seguir. Esse é o fundo da questão que nos leva à prática da caridade. Então Kardec diz, né? Este pode ter inimigos, mas não é inimigo de ninguém. Porque ele segue o quê? A caridade, a fraternidade e a humildade. E por fim, Kardec diz o seguinte: o Espiritismo tem por divisa, fora da caridade não há salvação. Esse é o lema essencial da doutrina espírita, apresentado por Allan Kardec. É a bandeira que nós devemos colocar em nossos corações. O que equivale dizer, diz Kardec, fora da caridade não pode existir verdadeiros espíritas. Esse é o ponto essencial, gente. É a caridade, é a fraternidade, é a humildade que nós devemos colocar em nossos corações, enraizar em nossos corações. E aí Kardec nos faz uma solicitação. Ele diz, solicito-vos inscrever daqui para frente esta divisa em vossas bandeiras, pois que ela resume ao mesmo tempo a finalidade do Espiritismo e o dever que ele impõe a todos nós que possamos dizer que somos verdadeiros espíritas. Seguir esse caminho. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não pode existir verdadeiros espíritas. É o final do primeiro discurso de Allan Kardec, na sua terceira viagem ao interior da França, em 1862, finalizando esse discurso de uma maneira sensacional, né? Kardec é sensacional. Muito bem, ficamos por aqui. Inscreva-se no canal, fica aqui o convite. Todos os domingos às 19 horas estamos ao vivo no YouTube. Todas as quintas-feiras temos os nossos vídeos gravados, bem como também no Instagram colocamos, né, alguns banners para que nós podemos bem compreender a doutrina espírita ensinada pelos espíritos superiores por Allan Kardec a todos nós. Eu desejo a todos muita paz.